Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do livro Jesus no Lar, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio, onde a gente está dando continuidade do nosso estudo no capítulo 20, A Caridade Desconhecida. Então, antes da gente começar, que nós possamos acalmar o coração, elevar o nosso pensamento, pedir auxílio dos bons amigos espirituais, para que possa sempre nos inspirar nas boas resoluções, nas melhores decisões, para que assim a gente vá cada vez mais se harmonizando com a espiritualidade superior, com as boas inspirações, para que nós possamos materializar sempre a vontade dos amigos espirituais em prol do próximo e de nós mesmos. Então, dando continuidade aqui ao nosso estudo do capítulo 20, a caridade desconhecida. Então, dando continuidade aqui à leitura, diz o seguinte: a conversação em casa de Pedro versava nessa noite sobre a prática do bem, com a viva colaboração verbal de todos. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados, e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa, quando o mestre interferiu opinando bondoso. Então, antes da gente continuar lendo aqui a resposta de Jesus, vamos refletir um pouco sobre algumas passagens que tem de Jesus sobre relação às questões do mundo, né? Então, em Mateus 6,19, por exemplo, ele diz: não acumulem para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vós tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam, pois onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. O que Jesus quis dizer aqui? Obviamente falando, Jesus não menospreza a riqueza, mas ele diz aqui, aonde estiver o vosso coração. Então, nós somos seres espirituais que estamos estagiando na matéria. Então, a matéria ela é necessária para o nosso engrandecimento espiritual. Então, os recursos que existem na matéria têm o objetivo de engrandecer o espírito. Só que antes da gente reencarnar, a gente sabe, a gente lembra disso. Quando a gente reencarna, vem o véu do esquecimento. Então, a matéria, ela é o meio e o espírito é o fim. Então, a gente utiliza do meio para construir um final. Então, a gente, antes de reencarnar, temos um objetivo, né? Viemos com o véu do esquecimento, porque a gente vai estar novamente em contato com situações que nós não lembramos, mas que nós conhecemos. E o objetivo é tomar melhores decisões, né? Então, assim, a gente não pode permitir que as coisas do mundo obscurecem as coisas da alma, né? Então, porque se a gente vive, teoricamente, muito materializado, acontece que a gente esquece que uma hora a gente vai retornar ao plano espiritual, a gente não vai levar nada daqui de bens materiais, a não ser o fim, ou seja, como eu disse no começo, a matéria foi o meio para a construção de um final. Então, o final é o que a gente vai levar, seja de coisas boas, amizades, contribuições, ajudas, tudo isso vai engrandecer e enriquecer o espírito. Então, assim, quando a gente fala matéria, quer dizer que nós estamos materializados hoje. Então, nós estamos aqui de corpo e alma encarnado para nos resgatar e nos melhorar. Então, as questões da matéria, elas têm o objetivo de ser o meio, não o fim. E a gente precisa sempre tomar cuidado, porque a matéria vai mexer com aquilo que você desconhece, ou seja, que você não lembra, mas ela pode provocar uma ação. E essa ação é uma tendência que nós temos do passado. Então pode ser, por exemplo, vou dar um exemplo, aquela frase bem simbólica. Você está numa circunstância, apareceu um dinheiro ali, aquele dinheiro vai provocar em você uma ação. Ou, será que ninguém está vendo? Vou pegar. Ou, não, simplesmente eu vou deixar porque não é meu. Então envolve uma tendência que nós temos, um caráter,
alguma coisa. E nós temos uma ação perante esse momento. Então a vida ela é assim. Então a gente está no momento encarnado em algum lugar, em família, em amigos, em meios de pessoas que são necessários para o meu adiantamento. Então se eu pegar por exemplo, Vicente Rodrigues e me colocar lá no deserto, o que eu vou fazer no deserto? Não vai ter um desenvolvimento adequado. Então Deus é responsável por nos colocar em pontos chaves. Se eu estou aqui na cidade que eu estou, com as pessoas que eu estou, é porque são as pessoas necessárias para o meu desenvolvimento espiritual. O propósito da matéria, reforçando, é o desenvolvimento íntimo, o desenvolvimento integral do nosso eu. Quanto mais materializado nós somos, mais dificuldade a gente tem de se conectar com a espiritualidade superior. Então, Deus sempre está nos inspirando, sempre está nos auxiliando, sempre está nos dirigindo à vida. A questão é que a gente, às vezes, se tranca tanto nessa questão do mundo que a gente se fecha e como é sutil, a gente não consegue perceber com facilidade. Então, o dinheiro, ele não compra o céu, mas pode gerar a simpatia na terra, quando utilizado nas tarefas do bem. Então, o dinheiro não paga a boa vontade. Entretanto, semeia o benefício e o contentamento de viver, se nossa alma permanece voltada para a divina inspiração. E tem a passagem também de Jesus relacionado à moeda. Né? Então Jesus pergunta, quando mostra a moeda para ele, de quem é a moeda? E eles respondem, de César. Então Jesus complementa, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então aqui a gente já vê que o mundo é necessário, no caso as coisas do mundo são necessárias para o nosso desenvolvimento, para o aperfeiçoamento da nossa alma. Ou seja, é o meio, mas não é o fim. Então, se a gente pegar um exemplo simbólico, a chuva, por exemplo, ela nasce no alto, vem para a terra com um objetivo. Cai, lava o que precisa, nutre as plantas, por exemplo, e depois volta para a sua essência principal. Então, nós somos assim, a gente vem, cumpre um objetivo e depois retornamos. Né? Então a chuva, por exemplo, a água, por mais que ela esteja barrenta, ela vai voltar à sua essência primordial, pura. E nós somos assim, nós temos o objetivo de nos purificar. Então esses atritos do dia a dia purifica a nossa alma. Então, normalmente a gente nasce num lugar que a gente precisa realmente vencer alguma questão, alguma tendência que nós temos, ou seja, nos tornando seres espirituais, ou seja, não permitindo que a matéria nos domine, mas nós dominamos a matéria. Né? Então Deus é a inteligência suprema e a sua base primordial é o amor. Então nós que somos seres que estamos progredindo, estamos sujeitos a acerto e erros. Então todas as vezes que nós damos um pico na linha universal, negativamente falando, ou seja, prejudicando, seja nós ou alguém, a lei divina nos colocará de novo nesse ponto para que nós harmonizaremos novamente o que nós prejudicamos. Então, por isso que nós voltamos no meio social que nós precisamos para corrigir e ajustar aquilo que talvez nós desajustamos. E com isso, gera em nós um aprendizado. Né? Então, tudo que a gente desarmoniza, a gente harmoniza. Então, nós vamos evoluindo, aprendendo com os nossos erros. Né? E caso a gente já saiba o certo ou o errado, e mesmo assim nós insistimos, aí já é teimosia. Por isso que às vezes as coisas não dão certo, porque é uma persistência negativa. Então a gente aprende o certo, e o certo ele flui, né? Ele flui. O errado ele gera conflitos, então ele gera turbulência. Então acaba gerando sofrimento. Então todos nós resgatamos. O que a gente chama hoje como sofrimento é uma escada para a nossa própria evolução. Né? E os espíritos mais experimentados, vamos supor assim, eles têm mais aceitação nessa questão, porque ele entende que aquilo que ele está passando faz parte da evolução dele. Então se a gente olhar para trás, Paulo de Tarso e vários outros espíritos, os apóstolos, o próprio Cristo, todos eles sofreram para dar o exemplo para nós.
Então nós estagiamos em um período, em uma encarnação em um lugar, em outro período nós estagiamos em outro, e assim sucessivamente, atingindo e adquirindo experiências para a renovação do nosso próprio ser. Então Jesus, por exemplo, em questões materiais, ele sempre pedia a bênção de Deus, né, para que pudesse tomar sempre as melhores decisões. E as melhores decisões são sempre para que nos auxiliamos e auxiliamos aqueles que estão ao nosso derredor. Né? Então, essa massagem de Mateus, por exemplo, que a gente citou agora, é: aonde está o vosso coração? Então, ele está mais em questões materiais ou mais em questões extrafísicas, ou seja, essências, parentes, familiares, pessoas? Esse é o X da questão. Então, nós precisamos sempre entender que nós somos almas interligadas umas com as outras. As questões do mundo te dão uma alegria passageira, mas as questões de Deus te dão uma alegria verdadeira e que transcende a matéria, vai muito mais além do que isso. Então, os bens materiais são recursos necessários para o nosso adiantamento, mas principalmente para a nossa ascendência espiritual e não para nos tornar poderosos na terra e, como disse Jesus, miseráveis no plano espiritual. Tem uma outra passagem aqui que diz o seguinte: ninguém pode servir aos dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, por exemplo, que é o que a gente está falando. Se a gente fica muito focado em questões do mundo, por exemplo, em dinheiro e etc., a gente deixa o recurso principal que foi dado por Deus, que é aos nossos familiares, a nossa família, em segundo plano. E chega lá na frente, isso pode gerar conflitos, pode gerar N situações, né? Porque você não deu a atenção necessária ao principal, que é a questão espiritual, que é a questão da família, a essência divina, os resgates que nós temos uns com os outros. Enquanto que, se a gente olha sempre para o nosso bem mais precioso, que é a família, os amigos, né? E esse meio social, a comunidade comum, a gente olha para isso, a gente se preenche e caminhamos sempre adquirindo o bem, porque nós aprendemos a utilizar um recurso e muito mais lhes será dado. E ainda tem uma outra passagem de Mateus 19, 21, 24, que fala o seguinte: Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem foi embora triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda mais: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por que ele fala isso? Justamente pela dificuldade que ele tinha de desapegar das questões materiais para seguir uma questão espiritual ou uma questão que transcende isso, que ele precisaria abrir mão de uma coisa que ele tinha certeza. Então, as coisas de Deus, elas precisam ser sentidas. Então, é o que a gente fala, quando a gente contribui com alguém, um sorriso, por exemplo, um apoio para alguém, aquele sentimento de gratidão, aquilo preenche a alma. Mas a gente precisa ir se aperfeiçoando, buscando trabalhar esses sentidos extrafísicos que nós temos, que nós carregamos. E conforme esse trabalho voluntário, a gente vai entendendo que as coisas do mundo são meios necessários para esse adiantamento espiritual. Né? Então aqui, complementando a passagem de cima, onde estava o coração? E lembrando de novo que tudo isso que é material, no momento ele vai ficar aqui, ele não vai conosco para o mundo espiritual. Então são bens transitórios. Por isso que Jesus diz, a gente precisa ter bens construídos no mundo espiritual, onde a traça não corrói e aonde não é possível roubar. Então aqui mais uma vez, os bens materiais podem e devem ser adquiridos, mas lembrando sempre que ele não pode nos dominar, mas nós temos que dominar a matéria. Deus é essência sutil, os bons espíritos são sutis, né? A matéria é muito densa. Então, se nós focarmos sempre em questões materiais, nós temos dificuldade de entender e sentir Deus. Então, nós precisamos de uma asa, que é a asa do sentimento, para sentir, e a asa do raciocínio para compreender. Então, são duas essências necessárias para o nosso adiantamento.
Então, se nós, por exemplo, adquirimos recursos materiais em abundância, por que não utilizar em prol do próximo também, servindo de auxílio para outras pessoas? Então, esses recursos, se a gente souber realmente utilizá-los da melhor forma, em prol de nós mesmos, mas também do outro, pode ter certeza que a tendência é multiplicar. Mais lhe será dado porque vós está usando das questões materiais, das questões do mundo, em prol do próximo. E Deus vai abrir sempre a mentalidade para que possamos cada vez mais adquirir mais, porque está tendo um bom direcionamento, né? E ainda em outra situação, Lucas 16:13, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, Deus criou o mundo, a gente olha hoje para o espaço, a gente vê onde a ciência chegou, e entende a grandeza de Deus. Tudo aquilo é para nós, é para beneficiar os nossos olhos, é para que nós possamos realmente utilizar, mas saber realmente utilizar. Por isso que Deus pede a nós essa desagregação da matéria, no sentido de não colocar a matéria acima dos outros, acima das pessoas, acima de nós mesmos, mas entender que nós somos essências transitórias em momentos. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós estamos no plano espiritual, depois nós voltamos e vamos migrando, aprendendo e nos desenvolvendo como seres humanos, como espíritos eternos, mas nós precisamos aprender a respeitar as outras pessoas e não abusar do poder, não abusar das pessoas porque temos recurso ou porque nos achamos melhores, porque todos nós um dia alcançaremos esse grau de evolução espiritual. Todos nós chegaremos a esse grau de evolução. Então, se hoje nós temos recursos, aprendemos a utilizar dele. E aquele que não tem, inclusive Jesus aqui vai abranger mais um pouco na resposta, aquelas pessoas que falam, nossa, mas eu não tenho um recurso, não tenho como ajudar, mas eu tenho saúde, eu tenho meios, eu tenho palavras, eu tenho raciocínio, isso tudo é um instrumento na mão dos bons espíritos, se nós nos disponibilizamos. Então, na passagem que Jesus multiplica os pães, por exemplo, ele pede ao discípulo que traga para ele e ele trouxe 5 pães. Mas ele tinha alguma coisa para poder doar. E Deus multiplicou, Jesus multiplicou esses recursos. Então, se nós temos, por exemplo, de forma simbólica, 1 hora para dedicar a alguém, essa hora vai ser multiplicada. Imaginamos o seguinte, hoje eu chego em uma pessoa e falo para ela uma coisa benéfica, uma coisa que vai animá-la, que ela está desmotivada talvez, eu vou lá e reativo o ânimo dela. Já parou para pensar que esse recurso que eu utilizei, quando ela chegar na casa dela, ela pode contar com a família dela, pode reanimar outras pessoas do convívio dela, isso desencadeia uma sequência de fatores? Da mesma forma, negativamente, então se a gente fala um xingamento, isso pode desencadear coisas negativas. Então, nós precisamos aprender a utilizar os pequenos recursos que nós temos em prol do próximo. Começar, por exemplo, o dia dando graças a Deus pela renovação do dia. Faça sol ou faça calor, o dia se renova constantemente, tudo está em mudança, mas o sol, independente das nossas ações, sempre vai estar lá para dar o seu melhor. A planta, uma semente, sempre vai dar o seu melhor. Nós estamos aqui também para nos potencializar. Então, se nós estamos aqui hoje, Deus e os bons espíritos, como diz o Emmanuel, muito claro, aqueles que nos enviou para reencarnar, nos observa constantemente, está nos vigiando, nos pagiando, nos incentivando a nos potencializar em prol da nossa família, em prol dos nossos amigos, em prol daqueles que estão ao nosso redor, para que nós atinjam o nosso melhor. E eles vibram com a nossa atividade, com a nossa predisposição em prol de nós mesmos e em prol do próximo, né? Então, a verdadeira caridade é essa, nossa renovação, lutar contra nossas más tendências, identificá-las, né? Reconhecê-las, porque a gente precisa reconhecer, e depois trabalhá-la constantemente. E quando a gente reconhecer, quando a gente ver, quando a gente estiver predisposto, pode ter certeza de que
esses testes vão aparecer, mas é justamente o teste que faz a gente vencer a nós mesmos. Então, é o teste que faz com que a gente dê um salto espiritual, porque a gente precisa passar. Nós estamos aqui na matéria hoje encarnados justamente para vencer tendências, essas tendências negativas que nós carregamos, né? E estamos nos aperfeiçoando, né? Então, como Jesus disse, acreditai em Deus, mas também acreditai em mim. Por que Jesus fala isso? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E como ele mesmo disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. E como a gente viu, então assim, Jesus não tinha recurso, né? Mas ele tinha um recurso principal, que era a essência, a vontade de vencer e nos mostrar o caminho. Então lembra sempre que nós não estamos sozinhos nessa caminhada. E sempre que a gente se predispor a precisar de ajuda ou ajudar, a gente sempre vai ter alguém que vai nos auxiliar nesse momento. Então confiamos sempre na sabedoria divina, nos bons amigos que nos rodeiam constantemente. E lembra que o mundo espiritual é uma faixa. Então nós nos sintonizamos na faixa como se fosse um rádio, aqueles antigos que a gente vai rodando, ele vai chiando até ele achar uma sintonia de uma rádio que esteja tocando alguma coisa. Então, tem dias que talvez nós estamos para baixo e é lá e vamos sintonizando através da prece, do bom ânimo, da certeza de que Deus está nos vendo, que os amigos espirituais que nos enviaram estão também nos apoiando e tenhamos sempre força para vencer e caminhar, sempre nos renovando. E se, como disse o Chico Xavier, né, se hoje estamos numa questão ruim, lembramos, isso também passa, porque amanhã é outro dia. E se também estamos alegres, também lembramos que isso também passa. Porque o mundo ainda não é um mundo de felicidade, porque é um mundo de transição, é um mundo onde todos nós estamos lutando e tentando vencer a nós mesmos. Então tem esses picos de alegria e tristeza. Mas confiamos em Jesus e carregamos sempre a certeza de que nós vamos alcançar um dia essa evolução tão desejada e esse mundo de alegria que Jesus promete para todos nós. Então, nesses momentos de tristeza ou mesmo de alegria, nos momentos que tivermos tempo, procuramos pessoas com trabalhos voluntários, meios de auxílio, nos potencializando cada vez mais na sensibilidade espiritual, né? E também utilizando os recursos que nós já temos de conhecimento, de, sei lá, N coisas que nós possamos contribuir com alguém. Então estejamos à disposição dos amigos espirituais, né? Fazendo sempre o nosso melhor na condição que nós temos, mas que nós possamos procurar meios de estender a mão. E assim a gente vai começar a vislumbrar uma vida totalmente diferente. Nós conseguiremos iluminar a nós e a alguém que talvez esteja precisando ainda mais que nós. Né? Então, só lembrando que a caridade, ela também começa dentro de nós. Porque às vezes nós falamos, não, mas eu não tenho, eu não consigo fazer isso de forma exterior. Mas lembra que a prece, ela já é em si uma forma de contribuição. Quando a gente ora por pessoas que a gente não conhece, por nós mesmos, já é meio de auxílio. Né? Lutar contra nossas tendências negativas já são também o maior recurso que é nos salvar a nós mesmos. Então olhamos para dentro, como disse no começo, identificamos aonde precisamos melhorar e combatemos essas tendências através da prece, da análise e da força de vontade. Então nunca menosprezamos a força que tem a prece, a oração. Então sempre oferecemos uma prece benéfica, dando força para as pessoas que nos rodeiam, para as pessoas que nos tiram a paciência, mas mesmo assim nos testam, e a nós mesmos pedindo sempre força para vencermos nessa caminhada evolutiva. E agora, dando continuidade aqui ao texto, né, relembrando que no texto os discípulos mencionavam que não poderiam fazer a caridade porque não tinham os recursos materiais, e Jesus agora responde bondoso. Jesus conta uma história aqui para simbolizar, para que eles pudessem refletir. E Jesus diz o seguinte: um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema
e não podia, de modo algum, retirar a mínima parcela de seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo, quando possível, em boas palavras e gestos pessoais de conforto e estímulo a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os andrajosos e famintos à margem de sua estrada. Rodeado de filhinhos pequeninos, era escravo do lar que lhes absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que se lhes era vedado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Assim é que passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Quando em contato com as pessoas interessadas na maledicência, retraía-se cortês e, respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Insultos alheios batiam-lhes no espírito à maneira de calhaus em barril de mel, porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, uma vez que toda denúncia torpe se perdia inútil em seu grande silêncio. Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão sem alardes, antes que assumissem feição tempestuosa. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance, na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a excursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Adotando essas diretrizes, chegou ao termo da jornada humana, incapaz de atender à sugestão da beneficência que o mundo conhece. Jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Na posição, a morte buscou-o ao tribunal divino, aonde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando de improviso foi aureolado por brilhante diadema, e porque indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. Fixou o mestre nos aprendizes o olhar percunciente e calmo e concluiu com tom amigo: distribuímos o pão e a cobertura, acendemos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia, mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que, nessa batalha santificante, conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Então aqui Jesus fala, resumindo o texto, sobre essa caridade para conosco. Então, identificando as nossas tendências, como a gente falou no começo, as questões que são prejudiciais, se nós realmente estamos trabalhando contra elas, lembrando que o mundo nos influencia, mas se nós não permitirmos, nós nos influenciamos de volta positivamente. Então é nós realmente combater o mal que chega a nós e converter em coisas boas, em coisas benéficas
e demandar isso de volta para o mundo. Né? O Emmanuel sempre falava o seguinte para o Chico: ou nós estamos atrapalhando ou colaborando, porque só tem dois polos. E se nós estamos atrapalhando, será que nós estamos atrapalhando menos do que antes ou mais? E lembrando que é de um em um que nós criamos essa grande coletividade. Então a coletividade ela faz parte integrante de um em um, até atingir essa coletividade chamada família universal. Então nós somos parte integrante dessa essência universal, né? E Deus, sendo a essência de amor, ele pede de nós que nós também agimos em harmonia, aniquilando e meio que interrompendo essa sequência de coisas negativas. Então, se nós começamos a trabalhar o nosso eu, trabalhar o nosso íntimo, nos aperfeiçoando constantemente, lutando, vencendo, combatendo a nós mesmos nas questões negativas, nós estamos contribuindo com o eterno e, principalmente, contribuindo com nós mesmos. Então, olha que legal, no contexto que Jesus narra, a pessoa começou a identificar os pontos que ela precisaria melhorar, os pontos negativos que ela encontrou, e trabalhava neles todos os dias, diariamente. E quando ele dá até o exemplo da maledicência, quando alguém chegava com maledicência, meio que ele abafava isso e não exteriorizava isso para frente. Né? Então ele estava harmonizando com o fluido divino, com as inspirações positivas, com a vida. Né? Então, assim, tudo aquilo de negativo que chegava até ele ficava por ali, e ele trabalhava esses pontos que ele considerava negativo nele para exteriorizar pontos positivos. E chegou ao ponto dele identificar pedras na rua que poderia prejudicar N pessoas e removê-las. Então, muitos de nós, por exemplo, vemos coisas negativas jogadas na rua, como ele deu o exemplo, ou entre outras coisas, mas a gente terceiriza aquilo porque a gente fala, tem outra pessoa responsável por aquilo. Mas se eu posso fazer e contribuir, por que não? Né? Então é sermos instrumentos na mão de Deus e na mão dos bons espíritos. Isso vai dando maturidade para o nosso espírito, vai preparando nós nos pequenos detalhes para quando surgir coisas maiores. Então o propósito da vida é esse. E todos nós, onde nós estamos, foi aonde Deus nos colocou, porque nós temos algo a realizar naquele momento, naquela situação. Porque Deus, em toda a sua sabedoria, não erra. Né? E se a gente olha para o espaço e vê a grandeza de Deus, olhamos também para o micro. Porque do mesmo jeito que o espaço é grandioso, nas coisas pequenas que nós desconsideramos, Deus também criou e tem lá a sua profundidade de sabedoria. Né? A gente olha o nosso organismo, por exemplo, a estrutura do nosso organismo é muito complexa. Aí a gente pega uma bactéria que é impossível olhar a olho nu e mesmo assim ela tem lá toda a sua estrutura e toda a sua forma de desenvolvimento. Então ela tem lá toda a sua estrutura complexa também. Então aquilo que a gente olha e considera insignificante, para Deus tem a mesma proporção do que uma coisa que a gente olha é muito macro, né, incompreensível. Então Deus respeita toda a sua criação, seja do que a gente considera nada até o que a gente considera tudo. Então é nós começarmos a olhar para as coisas micros abaixo de nós com a mesma grandeza para as coisas macros, porque isso tudo nos ensina alguma coisa. A nós mesmos. Então, quando Jesus veio ao mundo desprovido totalmente de recursos materiais, ele veio simplesmente para nos mostrar e nos auxiliar a vencermos a nós mesmos, para que nós agirmos de harmonia uns com os outros, para que o mundo se harmonize também. Então, lembramos que nós somos integrantes do mundo e nós precisamos vencer a nós para colaborar com o mundo, ou seja, deixando, quando nós partimos, a nossa herança espiritual, né? Aquilo que nós fizemos de bom, para que possa realmente transcender ao infinito. Então sempre lembramos que esse mundo ele é a nossa escola, é onde a gente está se formando. E a gente vai precisar de voltar depois de novo nele
para aprender novas coisas, né? Então nós estamos contribuindo com essa grande escola, que é a escola para aperfeiçoamento do amor e aperfeiçoamento do nosso raciocínio. Então plantamos sempre coisas boas, tendo sempre boas intenções, para quando a gente voltar a gente colher, seja no presente ou no futuro. Para fechar, gostaria de fazer a leitura de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Egoísmo, para que a gente possa encerrar o nosso estudo com essa reflexão dessa passagem deixada pelo espírito de Emmanuel em Paris em 1861. E o texto diz o seguinte: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os recursos a combatê-lo em si, certo de que esse monstro, devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Pois, quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos, dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, porque o quereis crucificar? E, entretanto, deixa-o que conduzam ao suplício. E esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano para essa lepra que se deve atribuir ao fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completa sua missão, cabendo-vos, a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhes embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir a escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que primeiramente os expilais dos vossos corações. Emmanuel, Paris, 1821. Se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade, mas, para isso, mister fora vos esforçasseis por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se excusava, não se repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria assim a mulher adúltera como o criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso, quando tomareis por modelo de todas as vossas ações. Se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela, fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal, então, desapareceria, ficai bem certos. Começai-vos por dar o exemplo, sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança, como o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas. A vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses em que se calcarão aos pés as mais santas afeições.
em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Pascoal Sims, 1862. Esse foi o nosso estudo de hoje. Muita paz a todos. Até a próxima.